Então agora eu passo a palavra à deputada Érica Pedrosa. Nossa deputada aqui do Distrito Federal, que nós temos muito orgulho. Não é à toa que nós temos uma concordância com os nossos ídolos também, eu e a Maria do Rosário. Eu não sei, a Maria do Rosário, eu gostaria de realçar, Rosário, a luta que tem feito contra a cultura do estupro e contra a misoginia, a estupidez de alguém que sobe às tribunas sem nenhuma vergonha para dizer que é para considerar o estupro um merecimento ou um prêmio às mulheres. Então, portanto, a luta de Maria do Rosário contra Jair Bolsonaro e o que ele representa é a luta de cada uma e cada um de nós, né? Milhões de mulheres. E penso que não sei o que é mais assintoso, se é a própria fala do Bolsonaro ou o Maluf, que quando encontra a Maria do Rosário diz: Bolsonaro não tem razão, você é muito bonita. Eu não sei, nós nos sentimos cercadas, todos os lados, por esse tipo de fala que tem conotações diferenciadas, mas que expõe a mesma lógica, que é a lógica de que nós mulheres não somos seres humanos. Não é? Os homens, quando nascem nesse país, nascem com seu corpo lhe pertencendo. As mulheres, é uma luta diária e cotidiana para que nós tenhamos controle sobre os nossos corpos, para que nós possamos dizer que os nossos corpos são nossos corpos. Portanto, nós lutamos por um caráter muito atávico, para que nós sejamos e tenhamos um sentimento de pertença, de pertencimento sobre os nossos próprios corpos. Porque um país que tem 500 mil estupros, se estima por ano, é um país onde as mulheres não têm o direito ao seu não, porque o não passa pelo filtro do próprio homem. A sua fala é uma fala que é moldada, que é ressignificada pela lógica sexista, machista, patriarcal, e ao mesmo tempo não tem acesso ao seu próprio desejo, à sua própria existência, que penso eu, que nós, como vivemos em um período de ruptura democrática, e esse período de ruptura democrática compromete todos os direitos, nós vivenciamos exatamente um período de muitas ameaças. Ameaças porque penso que, me lembra muito o Nelson Rodrigues quando diz que o absurdo está perdendo a modéstia. O absurdo realmente está perdendo a modéstia no nosso país. Ele está assumindo os microfones, assumindo as tribunas, ele está desnudo. Esse nu que tanto incomoda o nu humano, o corpo humano, como incomoda o corpo humano? Como incomoda o corpo humano? Mas existe um striptease fascista todos os dias na própria Câmara, um desnudamento da lógica fascista, num processo onde nós vivemos crescer um fundamentalismo, que é um fundamentalismo que tenta se apropriar de nós mesmos, arrancar-nos de nós mesmas, e que busca se contrapor e destruir tudo que pode ser contraponto a esta lógica fundamentalista. Nós vivemos em uma sociedade, penso eu, com muito sofrimento psíquico, uma sociedade muito pautada no consumismo, e uma sociedade pautada no consumismo, ela é sempre muito pouco reflexiva, porque a sensação do gozo imediato, do gozo superficializado e o gozo preenchido por algo que vem de fora, mas que não é construído por você mesmo. Isso soma-se a isso uma opressão midiática e um domínio, um aparelho ideológico do Estado através dos meios de comunicação, dos grandes meios de comunicação, que vai entrando e vai capturando desejos. Vai capturando desejos, vai vergando os desejos ao mercado. E vai capturando também o sagrado, vai capturando comportamentos, vai capturando a percepção das pessoas sobre elas mesmas e as próprias relações. Então nós estamos vivenciando um adentrar da mão invisível do mercado através dos grandes meios de comunicação e de tantos outros aspectos, que perde-se a noção do próprio prazer e a noção da própria felicidade. E se constrói, portanto, uma sociedade que reflete muito pouco, que é pouco reflexiva, que é pouco analítica, tem uma profunda preguiça analítica. Se não houvesse preguiça analítica,
ninguém estaria querendo reduzir a maioridade penal e mandar menino de 16 anos para uma prisão, que a sociedade inteira sabe que não recupera ninguém, que é escola de crime. O senso comum já construiu essa narrativa. Ora, o presídio é escola do crime, a pessoa sai pior. Mas se quer encaminhar meninos de 16 anos para esse presídio que é uma escola do crime. São expressões de uma preguiça analítica muito intensa que faz com que nós tenhamos o crescimento do processo fundamentalista. Primeiro que ele é binário. Fundamentalismo é binário. Então o nu vai ser pecador. O nu vai ser pecador em quaisquer circunstâncias. Eles seguramente irão querer cobrir o Davi, ou proibir crianças de ver Davi de Miguel Ângelo, porque é o nu, e o nu não pode ser permitido, porque é a natureza humana, em toda a sua condição humana que se expressa, e passa a ter-se uma lógica binária do Deus e o diabo, o bem e o mal, o preto e o branco. Eu fico me perguntando onde está arco-íris, porque não tem só preto e branco, tem um arco-íris que, segundo Marx, a gente consegue depreender e ver por uma única gota do orvalho. Como é que por uma única gota do orvalho nós conseguimos ver um arco-íris e nós queremos impor à sociedade apenas uma cor? E eles falam que tem um dia e a noite, e eu digo, e cadê o anoitecer? E cadê o amanhecer? A sociedade não é binária. As próprias identidades de gênero, elas não são binárias. Não há um binarismo na sociedade. Esse binarismo não comporta a nossa humanidade, que a gente só reconhece na liberdade. Não tem como a gente se reconhecer humano se não for na liberdade. Nas diversas liberdades que nós temos que conquistar todos os dias. Mas a gente também reconhece no outro. E o fundamentalismo, na sua lógica absolutista, ele nega o outro. O outro não existe, a não ser que seja espelho. E ele não existe. Então o outro só pode existir se tiver a minha família, a minha forma de amar, a minha forma de ser, a minha religião. E eu vou construindo uma sociedade absolutista e eu vou impedindo o progresso do próprio pensamento humano. Que, segundo a dialética, a cada tese uma antítese, uma síntese transformada em nova tese, e assim caminha a humanidade, e assim caminha a construção humana. Eles querem eliminar os contrapontos, para que tenhamos uma sociedade binária, uma sociedade onde as escolhas não sejam permitidas, nem as reflexões, porque eu substituo toda possibilidade de reflexão por dogmas, e digo, me sigam, que eu te levo ao paraíso e à felicidade. E você não precisa refletir, nem precisa escolher, nem precisa viver a dimensão humana. Apenas me siga. Este processo, ele está introduzido dentro da Câmara, como expressão desta sociedade. E como ele se pauta também numa cultura do medo, porque é uma cultura do medo, ele espetaculariza a violência, para que nós tenhamos medo, para que as praças não sejam nossas, para que as noites não sejam nossas. Ser humano que tem medo de praça e tem medo de noite, tem medo do que são espaços de construção da nossa própria humanidade. E nós vamos nos recolhendo e transformando as nossas habitações em instituições totais, onde nós tenhamos o lazer, o comércio, o trabalho, tudo junto, tudo cercado, tudo gradeado e tudo protegido do outro. Então, neste processo, os espaços coletivos de construção de condição de sujeito coletivo, lembrando Paulo Freire que diz, a gente só transforma a vida em comunhão, a gente só se educa em comunhão, como aprendiz e como professor. É em comunhão que a gente se transforma, é com o outro que a gente define as nossas identidades, é na alteridade que a gente se faz humano, e eles negam a alteridade e negam o outro. A cultura do medo, ela possibilita as soluções de força, porque se há medo, não há condição de sujeito. Se não há condição de sujeito, não há humanidade. Então vamos criar os nossos inimigos imaginários. Os nossos inimigos imaginários e os inimigos imaginários deles são os inimigos das expressões artísticas, das diversas linguagens. E olha o medo que se passa nessa sociedade, para que se queimem as obras de arte, para que se queimem as expressões artísticas que são inquietas.
importantes e porque levam à reflexão. E não é possível ter espaços de reflexão. Por isso querem calar as escolas também. Como escolas sem partido. Tirar a orientação sexual, identidade de gênero de dentro das escolas, retirar a filosofia, retirar a obrigatoriedade de sociologia, os fenômenos sociais e os fenômenos humanos, significa calar as escolas, porque são espaços de diversidade. E porque a arte, a obra de arte, ela anda, não se tem controle sobre ela. Ela é internalizada e é reproduzida, e ela se transforma em ação, e ela se transforma em vida. Isso inquieta, porque sai do controle. Então vamos criar os inimigos imaginários para que nós possamos ter uma sociedade que seja uma sociedade fascista. Porque isso de negar o outro, da desumanização simbólica, da negação do corpo. Ora, o corpo tem que ser vestido, de preferência com fardas, e de preferência com bíblias. Assim o corpo ele é aceito. Mas o corpo como ele passa a ser atentatório de uma moral que é uma moral construída para esconder a imoralidade que se exerce todos os dias com o sofrimento que se impõe na lógica fundamentalista e absolutista. E fico pensando, que liberdade que se diz que pode ter alguém que se utiliza de uma tribuna para fazer apologia à tortura ou para disseminar o ódio LGBTfóbico, sexista e misógino. O discurso, ele não é ensimesmado, não é? Da mesma forma que uma obra de arte, ela inquieta e ela faz o diálogo das estéticas da vida e rompe e enfrenta as estéticas da barbárie que nós vencemos todos os dias, os discursos de ódio, ele se transforma em hematoma, se transforma em bala, se transforma em sofrimento. Os discursos que são a ponte entre o pensamento e entre a própria ação. E nós vamos vivenciando os discursos se transformarem na construção dos inimigos nessas caravanas, ou nessas caravanas que lutam por uma moralidade que em verdade rompe a própria ética, porque rompe a diversidade humana e não considera que nós seres humanos temos várias formas de ser, embora façamos parte de uma única humanidade. É o que nós estamos vivenciando nesse momento. Por isso, não dá para ignorar. A gente muitas vezes ignora o absurdo. Eu aprendi que não dá para ignorar o absurdo quando a Comissão de Direitos Humanos foi sequestrada pelo fundamentalismo em 2013. Nós aprendemos, não dá para menosprezar o absurdo. Absurdo e ovo de serpente a gente não ignora, a gente enfrenta. Se nós não enfrentarmos os ovos de serpente, nós vamos acordar cheios de serpente. Se a gente não enfrentar os absurdos que antigamente eles vinham se esgueirando nas dobras da vida, nas dobras do mundo, e agora eles vão se apresentando de forma absolutamente voluptuosa ou de forma concreta e gigantesca. Nós precisamos carregar a lógica reflexiva, por isso a importância deste debate, para que nós possamos refletir. Qualquer processo reflexivo, qualquer processo artístico, são processos reflexivos e artísticos que enfrentam este processo binário, fundamentalista e absolutista. E qualquer aposta numa educação que seja uma educação libertadora, ele também enfrenta esse processo binário, fundamentalista e absolutista. Por isso digo que nós temos muitos desafios nesse período. O fascismo beija o nosso rosto. Beija o nosso rosto todos os dias. E se nós não nos organizarmos, e vamos nos organizar fazendo com que esses dois aspectos, a arte, a cultura e a educação, são inimigos dos fundamentalistas. São inimigos desta sociedade que se quer com dogmas, uma sociedade pouco analítica, pouco reflexiva e pouco amorosa. Porque nós falamos da cultura do medo, que leva a soluções de força e que se transforma em cultura de ódio.
porque é como se eu tivesse que, para reafirmar os meus conceitos e a minha existência e justificar a minha existência fundamentalista, o outro tem que ser esmagado, o outro tem que ser anulado, e ao outro eu dedico apenas o ódio, porque nada justifica que esses fizeram, que só andam em horda, os fundamentalistas só andam em horda, eles andam em horda para se autoproteger e fazendo um balé macabro dos diversos tipos de fundamentalismo, porque nós temos o fundamentalismo punitivista, que acha que os problemas do Brasil se resolvem com grades e algemas, nós temos balas, e nós temos o fundamentalismo patrimonialista, dos que querem fincar as suas cercas nas terras indígenas quilombolas e que se dane a nossa brasilidade e que acham que um gado vale mais do que uma criança ou do que um ser humano. E nós temos ainda o fundamentalismo religioso, eles se articulam e um tira o outro para dançar, fazendo um balé macabro, numa ribalta macabra, e vão pisoteando a nossa Constituição e a nossa liberdade. Os desafios são imensos, porque em rupturas democráticas, disse bem a Rosário, nós temos a ameaça de todos os direitos. Os direitos, eles potencializam a democracia. Eles levam a democracia para as dobras, para os subterrâneos, democracia para as esquinas. O direito faz da democracia uma democracia de alta intensidade. Mas o direito precisa do chão da democracia para poder existir. E como nós estamos vivendo uma ruptura democrática que não fica em si mesmada, ela vai esgaçando o tecido dos direitos. E hoje são as obras de arte. Amanhã são as fogueiras para queimar as obras de artes e a fogueira para queimar os corpos que nós lutamos todos os dias, mulheres, para que nos pertençam. Por isso eu encerro dizendo do perigo que corremos, mas ao mesmo tempo da necessidade que temos e a condição que temos de fazer esse enfrentamento, criando o balé da vida ou criando a estética da vida e utilizando-se de todos os instrumentos que temos para que possamos disputar as narrativas, porque eles não vêm dizer que eles fazem uma associação que é leviana de pedofilia com homossexualidade. É uma associação leviana, porque nós sabemos que as vítimas de violência sexual, disse bem a Maria do Rosário, em sua grande maioria são crianças e adolescentes do gênero feminino que são violentadas ou vítimas de violência sexual por pessoas do gênero masculino. A violência sexual, ela é, em grande medida, heterossexual. Ela não está e não tem nenhuma associação com uma afetividade. Eles associam para robustecer a sua lógica de inimigos imaginários e a partir daí ir construindo exércitos em nome de Deus ou em nome de Cristo. Eu lembro que em nome de Deus, mais de 100 mil mulheres foram queimadas durante a Inquisição. Em nome de Deus. E não se pode, e diz a própria Bíblia, utilizar o nome de Deus em vão. Por isso, eu concluo apenas dizendo, nós, ao que nos cabe preencher todas as brechas, preencher todos os espaços, para que nós possamos denunciar o que está acontecendo e para que nós possamos construir uma sociedade pautada na liberdade. E eu encerro com Rosa Luxemburgo, quando ela diz, o que nós queremos? Nós queremos uma sociedade onde sejamos socialmente iguais, mas que sejamos humanamente diferentes. E digo eu, que tenhamos a liberdade de ser e a liberdade de amar. Essas bandeiras que traz o movimento feminista, que traz o movimento LGBT, do direito de ser, que Leminski diz, isso da gente querer ser o que a gente é, vai nos levar muito além. Então digo, o direito de ser numa sociedade que coisifica, que nos quer mercadoria, que transforma parlamentar em mercadoria, que transforma direito em mercadoria, que transforma o patrimônio nacional em mercadoria, é revolucionário. E o direito de amar, na naturalização e espetacularização da violência, é revolucionário. O direito à cidade é revolucionário. E o direito aos nossos territórios, aos nossos corpos. Por isso, Rosa Luxemburgo disse,
Sociedade que sejamos socialmente iguais, que sejamos humanamente diferentes e que sejamos detentores e detentoras da mais profunda liberdade. E é em nome da liberdade que a gente diz: se joga coração, vamos à luta contra o fundamentalismo, o absolutismo, por um país mais justo e mais solidário. E cantemos a canção que o poeta diz: acorda os adultos e adormece as crianças. E hoje ela é: tira o teu fundamentalismo do caminho, que nós queremos passar com a nossa dor, com a nossa alegria e com a nossa própria vida. E tiremos Temer do Palácio do Planalto. Bora, Temer!